Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zuc e hoje a gente trazendo um vídeo especial aí do pré-jogo da Copa do Brasil entre Coritiba e Santos. E eu tô trazendo para vocês o torcedor mais ilustre do Coritiba que eu conheço, que é meu irmão, Luiz Gustavo Zuc. E a gente vem dessa formação aí onde nós somos de Curitiba. Torcemos para o Santos por causa do nosso pai, que nosso pai ouvia jogos do Pelé e era louco pelo Santos do Pelé. E também em Curitiba, torcendo pelo Curitiba, que era o time que a gente ia aos jogos, acompanhava desde criança. Então são dois times aí que dividem aí nossa torcida. E hoje a gente está fazendo aí esse bate-bola aí para falar das duas equipes. Eu representando o Santos por causa do nosso canal Meninos de Fora da Vila e o Gustavo representando o Curitiba aí em sua pessoa. Boa noite, Gustavo. Como é que você está? Boa noite, beleza? Tudo bem? Estamos aqui fazendo essa apresentação desse pré-jogo. Como eu falei, no crossover, como eu estou falando, no crossover invertido, porque eu estou em São Paulo representando Curitiba, você está em Curitiba representando Santos, e coco, limão e chocolate. Esse coco, limão e chocolate que ele falou era um vendedor de sorvete que tinha no Couto Pereira, na Arena da Baixada, nos estádios aqui de Curitiba. Ele era credenciado, vendedor de picolé. E ele passava gritando coco, limão e chocolate, coco, limão e manga. E era uma figura muito caricata dentro dos estádios. E há algum tempo atrás ele morreu, eu não sei quantos anos aí, mas uns 4, 5, assim, mas não faz tanto tempo. E era uma figura muito folclórica. E a gente, como a gente ia muito nos jogos no Couto Pereira, ele sempre estava lá, ele acabou virando assim um meme de torcedores que iam ao estádio. Com certeza, todo torcedor paranaense que frequentava o estádio lembra dele, porque era uma figura representativa, digamos, dentro desses estádios. Sim, bastante folclórica, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Como que você enxerga assim essa questão de a gente acabar torcendo para dois times, né? Porque eu lembro assim que a gente teve uma fase da vida que eu torcia mais para o Santos e você torcia mais para o Coxa. E era bem nítido assim. A gente tinha assim, né, nossas preferências. E hoje eu não consigo mais enxergar dessa forma, sabe? Assim, tipo, eu gosto das duas equipes, acompanho até certo nível, né? A gente não tem mais tanto tempo, né? Porque agora é muito compromisso profissional e conta para pagar, os boletos, infelizmente, não se pagam sozinhos, né? E, e daí eu já vejo diferente, sabe? Eu continuo acompanhando, mas eu não consigo pesar tanto. Eu acho que eu sou um pouco mais racional e menos passional, como eu já fui, assim. Também estou nessa fase, com certeza. O que me propõe, às vezes, eu assistir mais de um jogo de um time do que de outro, muitas vezes. O principal fator para mim que eu amo é Libertadores, porque eu acho que é um jogo muito pegado, então eu assisto mais jogo do Santos, obviamente, né? Normalmente, porque o Santos está muito mais em Libertadores nesses últimos anos. E outra coisa é quando você vê uma seriedade nas diretorias, o que você enxerga numa, não enxerga na outra, também faz eu assistir mais jogos de um time ou de outro. Por exemplo, se eu enxergo mais seriedade na diretoria do Curitiba do que na do Santos, eu vou priorizar os jogos daquele time que eu sei que está tendo um trabalho por trás daquele time. Você vê isso no dia a dia, nas contratações, você vê, ó, tá contratando bem, então tá fazendo um trabalho muito bom, um trabalho sério, que você enxerga certas coisas. É isso que me faz assistir, priorizar um time ou outro, que nem eu falei. Tô na mesma que você, não tenho mais aquela, ó, vou torcer mais pro Santos, torcer mais pro Coxa. E tem momentos, né, que nem eu acho que o Santos agora está entrando num momento crescente a partir do momento da vitória sobre o Benfield. Eu acho que ele deu um passo acima do que estava até agora na temporada, porque eu acho que se não fosse aquele jogo, o Santos ia estar um degrau abaixo ainda do que o Curitiba construiu até agora no momento nessa temporada. A vitória foi contra a Universidade de Quito. A Universidade Nossa, Católica de Quito. O Benfield foi aquele jogo que o Santos perdeu 1-0. Mas não, relaxa, é faz verdade. parte. Você confundiu só o adversário. Truco. É legal que você levantou essa bola, porque eu tive bastante dificuldade, assim, né? Eu comentei o pós-jogo do Benfield 1, Santos 0, e, cara, eu tava nervosíssimo, assim, eu tava puto, sabe? Eu tava muito indignado, porque foi um jogo que o Santos não jogou nada, e era um time ruim, o Banfield, sabe? Era um time
bem ruinzinho, né? Não dá para dizer assim que é um time. Eu tenho dúvidas de que esse time do Banfield ia conseguir subir da Série B para a Série A no Brasil, sabe? E o Concordo Santos plenamente. conseguindo jogar mal contra um time desse nível. E jogou nada. O Santos não jogou nada esse jogo. Jogou bem pouquinho no final, depois estava com um a mais e estava tentando botar pressão para empatar. E então ali eu fiquei muito chateado. Porém, a sequência do Santos, assim, de moral, de estar ampliando a moral, faz sentido, porque empatou com o Fluminense, teve esse jogo aí do Universidade de Quito que ganhou, daí teve agora a vitória contra o Coxa. Então, assim, a sequência do Santos está dando mais moral para o trabalho do treinador e para os jogadores que estão vindo numa crescente. Então, a gente já viu o Batistão jogando futebol que ninguém nunca tinha visto, todo mundo duvidava que o Batistão tivesse qualidade, porque ele nunca tinha jogado tudo isso. A gente viu o Ângelo voltando bem, né? Então jogando bem depois de um tempo fora por causa de lesão. A gente viu o Santos conseguindo criar mais e chegar mais na frente, que era um problema. A gente não estava vendo o Santos com esse volume de jogo ofensivo. Então a gente começou a ver é uma coisa que eu e o Danilo a gente sempre fala, a gente espera evolução. Então, se o treinador está trabalhando, que o time vai evoluindo. E a gente está começando a enxergar isso no Santos, né? E eu não quero falar, eu já ia comparar com o momento do Coxa, mas eu não quero porque eu vou deixar para falar na ordem. Assim, a gente preparou os momentos assim para falar. Então, primeiro vamos falar do confronto em si. Antes de mais nada, anunciar para você, torcedor, que a CBF definiu a data do jogo de volta entre Santos e Curitiba pela Copa do Brasil. Vai ser no dia 12 de maio, uma quinta-feira. Em princípio, na cidade de Santos. Pode ser que o Santos mande em São Paulo? Pode acontecer. Mas, em princípio, está marcado para Vila Belmiro. E o grande lance é quem desses dois times passar, lembrando que não tem peso de gol fora, critério, né? Então, se o placar agregado ele fica igual, a disputa é por pênaltis. E quem passar dessa fase chega até as oitavas de final e vai ganhar 3 milhões de reais, fora tudo que já ganhou até agora, né? Então, as duas equipes aí já passaram das outras fases, já levantaram aí, só de chegar nessa fase já ganham 1 milhão e 900 mil reais. Então, passando de fase já garante pelo menos mais 3 milhões, o que é dinheiro pra caramba. E a parte triste que a gente tem que falar é que diretorias de Coritiba e Santos, com aval da Polícia Civil e do Ministério Público do Paraná, solicitaram para a CBF que o jogo seja feito com torcida única. Por que isso? Por causa da briga que teve em Santos no jogo entre Santos e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então, devido a essa violência, devido aos problemas, né, a gente tem um histórico aí de torcidas rivais que se aliam. Então, em princípio, a torcida jovem do Santos tem uma parceria com a torcida dos Fanáticos, que é do Atlético Paranaense. Então, muitos torcedores do Santos iam até a sede da Fanáticos para assistir jogos do Santos aqui em Curitiba. Então, meio que virou uma parceria ali das duas torcidas. Automaticamente, ao Santos fazendo uma parceria, uma torcida do Santos fazendo parceria com uma torcida do Atlético, ela é inimiga do torcida do Corinthians. Cara, é idiota eu ter que estar falando isso, mas eu tô falando, sabe? É besta falar, mas é isso que aconteceu. E aí existe essa rivalidade. Fora que existe também uma proximidade da torcida do Curitiba com a torcida do Vasco, que é a arqui-inimiga da torcida do Santos, por causa de uma invasão de campo que aconteceu na década de 90. Tá? Cara, de verdade, cara, eu tô contando para vocês o que eu li a respeito. É bizarro eu ter que estar falando de coisas que começaram em 90 e poucos, sabe? Tipo, há muito tempo atrás não fazem sentido nenhum e que estão combinando numa briga que aconteceu e que pode ter torcida única para o jogo, cara. O que é super triste, porque, cara, você não deveria ser impedido de ver o seu time de coração jogar por causa de uma briga de torcedores. E, cara, eu não gosto de ficar falando que os caras são torcedores, né? Mas eles torcem pelo time. Só que, cara, é muito triste a gente pensar nisso. Tava até conversando com o Danilo agora há pouco e ele falou, cara, que o pai e o tio dele estavam loucos para ir no jogo, já não tem certeza se vão e ele ia se deslocar, ia vir para Curitiba saindo do interior do estado e já não vai fazer, porque ele não tem certeza se vai acontecer ou não. E ninguém sabe ainda se vai ser torcida única, porque o Estatuto do Torcedor pede mais de 24 horas para essas decisões serem tomadas e já está sendo vendido ingresso. Então, apesar do Coxa ter suspendido a venda para a torcida visitante,
talvez não seja possível por causa do estatuto do torcedor. Mas talvez seja, dependendo da quantidade de ingressos, capaz de devolverem o dinheiro e falarem, não, vamos fechar mesmo, e aí depende da justiça. Então a gente está esperando uma decisão. Torcida do Santos daqui de Curitiba está na expectativa, porque queria ir no jogo, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar da prevenção da violência. E, cara, é triste a gente ter que tomar esse tipo de medida. É horrível. Tudo que a gente queria é que as duas torcidas fossem. Pô, eu não lembro se você foi comigo aquela vez no Coxa e Santos, que eu fui na torcida do Santos. Eu não me lembro. Eu fui, acho que numa que eu fui na torcida do Coxa, que o Viola jogava ainda pelo Santos. Que eu lembro que ele estava imitando a Coxa Branca, só que a dele, obviamente, não era. Tava tirando sarro, né? Sim, sim. Mas eu fui num jogo Coxa e Santos, que o Viola era o centroavante do Santos e o Lúcio ainda jogava. O Lúcio era um jogador muito rápido, drible fácil, muita velocidade. E foi 1-1 o jogo no Couto Pereira. Eu estava na torcida do Santos, foi a primeira vez que eu fui na torcida do Santos assistir um jogo. Então eu estava super empolgado, assim. E o gol foi do Viola, foi um cruzamento do Lúcio, que ele driblou o lateral direito do Coxa, ele veio pela esquerda, driblou o lateral, cruzou. Cara, eu me lembro nitidamente, assim, porque eu estava bem perto atrás, assim, né? Vendo a bola vir de frente. O Viola ameaçou correr para frente, o zagueiro comprou, sabe? Foi para o primeiro pau, ele veio para o segundo pau. Cara, antes da bola sair do pé do Lúcio, o gol já estava desenhado, sabe? Tipo, na hora que ele pôs o pé para trás, a bola saiu do pé do Lúcio, ele só ajeitou, pulou, testou para baixo, assim, aquele gol de manual, assim, da cabeçada. E foi muito massa, sabe? Foi muito louco, foi muito massa e foi legal pra caramba, porque eu nunca tinha assistido um jogo na torcida do Santos, né? Então foi aquele momento mágico, assim, né? De finalmente estar torcendo pelo meu time do coração na torcida do meu time, né? Não na torcida do Coxa, né? Que eu acho que eu já tinha visto um ou outro jogo contra o Santos na torcida do Coxa. Então foi bem legal essa experiência. E tomara que, se houve, eu torço para que tenha as duas torcidas, desde que haja segurança para isso, desde que tenha um esquema policial forte, que os seguranças dentro do estádio também estejam preparados, que seja muito bem feito. Agora, se realmente a única coisa que for se esperar for um confronto, infelizmente, talvez seja a solução a torcida única. Lembrando que as brigas podem acontecer fora. O Atletiba teve torcida única nos 2 jogos e teve briga nos 2 jogos. E a torcida única não resolveu. Eu entendo que se a torcida do Santos não vier, você talvez esteja impedindo, né, de acontecer alguma coisa desse tipo, porque daí a galera nem vem de Santos e São Paulo para cá, então por consequência vai ter muito pouco torcedor do Santos, né, não vai ter aquele número expressivo que pode acarretar em um confronto, maior chance de ter um confronto, porque não quer dizer nada, né? Às vezes vai estar o cara sozinho, ou pior, com a família dele, e só porque está usando a camisa do Santos, o torcedor do Curitiba vai querer bater no cara e vice-versa, sabe? Que é uma coisa que, infelizmente, acontece mais do que deveria. Enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não, TechPix não. Vamos falar primeiro do mandante do jogo, que é o Coritiba. Gustavo, tem as honras aí, comece e qualquer coisa eu pontuo aí no meio. Tá bom, beleza. Começar com as escalações. A gente já fala dos desfalques no meio das escalações aí. Vamos lá. O Coxa vai de Muralha, lateral esquerdo Egídio, zagueiros Castanha e Henrique, e na lateral direita ou Guilherme ou Matheus Alexandre. Talvez venha o Matheus Alexandre por uma mudança tática do que o técnico do Curitiba observou no último jogo, que talvez seja necessário, que ele talvez prefira avançar um pouco mais, porque o Guilherme é um zagueiro que foi improvisado na lateral direita, então ele ficou muito contido ali na zaga, só para segurar um pouco ali ao lado esquerdo do Santos. Volantes, William Farias e Andrei. No meio de campo temos o Tony Anderson, que é um pouco dúvida ainda, mas ele treinou hoje no período da tarde, teoricamente tudo bem, vai para campo. Se não for ele, vai ser provavelmente o Regis. Daí, Aleph Manga e Igor Paixão. E no centroavante, o Léo Gamalho, só que o Léo Gamalho também sentiu a coxa e esse provavelmente está fora. E para a vaga dele, Adrian Martinez ou Clayton. Eu, sinceramente, prefiro o Clayton porque ele já está mais entrosado, jogou um pouco o Paranaense ali e mostrou que veio.
fez gols e se enturmou bem com o time. Acho que está mais preparado. Eu tô com você, eu também acho assim que é bem mais provável que seja o Clayton ali no meio, Clayton, a gente nunca sabe a pronúncia, né? A gente só sabe como é que escreve, né? É, E o Gamalho é um desfalque certo, né? Ele sentiu a coxa e realmente está fora. O Tony Anderson é dúvida, porque ele sentiu o pé e saiu no intervalo do jogo contra o Santos, mas já, como disse o Gustavo, já treinou, então tem grande chance dele começar o jogo, ou se for o caso, pelo menos entrar no segundo tempo. Mas eu acredito que, como ele tem jogado bem, é muito provável que ele seja o atual titular nesse momento, então chance maior para ele. O Regis corre por fora, o Robinho mais ainda. com certeza. E desfalques de mais tempo. Natanael, lateral direito, né, que é cria da base do Coxa, que todo mundo apontava como grande nome da base do Coxa, porque ele já vinha jogando como titular há mais tempo, até a ascensão do Igor Paixão no ano passado, né? O Igor Paixão começou a crescer, começou a jogar bem, e esse ano ele tá jogando muita bola. Inclusive, foi o principal jogador do Curitiba no ataque do Curitiba nesse jogo contra o Santos, né? O que mais deu trabalho para a defesa do Peixe. E o outro jogador que não pode jogar é o Fabrício Daniel, atacante que veio para o Brasileiro, porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol, então não pode ser inscrito nessa competição por um outro time. E eu queria, Guto, que você comentasse aí o momento do Coxa, cara. Tipo, eu já mencionei no Guia do Brasileirão, assim por cima, mas eu tinha que falar rápido sobre muitos times, então talvez você possa falar um pouquinho mais. Então, o Coxa vem numa crescente, fora o ponto fora da curva foi o jogo contra o Santos, porque teve um pouco de azar e tudo mais, mas ganhou o Campeonato Paranaense, ganhou do principal rival nas semifinais do Paranaense, que foi contra o Atlético Paranaense, e eu acho que está vindo muito bem, e eu acho que uma montagem de equipe é muito bem estudada, sabe? Eu acho que boa parte das contratações eu olhei, pô, esse cara é certo. Esse cara é certo. Eu olhava com orgulho, eu falei, nossa, os caras estão finalmente, depois de muito tempo, que você olha os caras montando os times, assim, você dá vergonha, sabe? Você vê os caras montando o time, meu Deus, parece, desculpe os torcedores do Paraná Clube aí, mas ultimamente posso falar isso com toda certeza. Parece o Paraná Clube formando o time. Ah, o cara tá jogando lá na Suburbana, vem, pode vir, qualquer um. E esse ano não. A partir do ano passado, na verdade, já começaram a contratar Léo Gamalho, alguns exemplos, assim, poucos, mas foram formando uma base e estão fortalecendo essa base nesse ano. Foram contratações nesse ano. O Andrei, que era do Vasco, tá super. Ele já foi até cotado no Atlético Mineiro no tempo do Cuca. O Aleph Manga, que está aí, está demonstrando o futebol dele, não preciso nem falar nada, né? Já mostrou o cartão de visita dele e, por enquanto, está correspondendo muito bem. E entre outros nomes que, pouco a pouco, a torcida está dando o aval. Ah, esse jogador é muito bom, esse jogador é muito bom. Eu estou falando pelos torcedores do Curitiba, posso estar falando bobagem, mas, do meu ponto de vista, eu acho que a diretoria está atuando pontualmente e muito bem. É o próprio Tony Anderson, né, que nos Nossa, últimos jogos perfeito. assumiu titularidade, né, veio emprestado do Bragantino. O Aleph Manga veio do Goiás, teve uma boa Série B pelo Goiás, fez acho que 10 gols, se não me engano, na Série B, foi um dos nomes de destaque do Goiás. Foi cotado para ir para o Santos, inclusive tentou cavar uma vaguinha no Santos, por quê? Porque o Aleph Manga é torcedor do Peixe. O Aleph Manga é formado nas categorias de base do Santos, ele fez uma boa parte ali da categoria de base com o Santos, chegou a treinar com o Neymar, chegou a treinar com o Gabigol, com o Ganso, eles subiram de categoria, ele ficou, e no fim ele acabou sendo dispensado, foi para o Jabaquara, rodou por algumas equipes menores e até apareceu no Resende. No Resende ele fez um bom campeonato carioca, aí ele acabou chegando no Goiás, fez um bom Série B pelo Goiás e daí credenciou ele aí para o Curitiba. Na época, eu até comentei quando o Curitiba contratou o Aleph Manga, eu falei para o Gustavo, nossa, o Coxa deu chapéu no peixe. Não foi exatamente assim, né? O Santos vetou a contratação do Manga por sei lá quais critérios técnicos, financeiros, etc. Mas daí ele ficou livre, o Coxa foi lá, assinou com ele e acabou se mostrando uma contratação acertada. Ele começou super bem, caiu um pouquinho de rendimento, mas depois
engrenou de novo e tá bem, assim, nos últimos jogos, e acabou formando um trio de ataque muito forte, né? Aleph Manga, Léo Gamalho, Igor Paixão, que os caras são responsáveis aí por 2/3 dos gols do Coritiba no ano. Então a gente tem o Léo Gamalho tá com 11 gols no ano agora, né, com o gol que fez contra o Santos. O Igor Paixão tem 7 gols e 7 assistências, o Léo Gamalho e o Aleph Manga tem 7 gols, sabe? Então, tipo, é um ataque muito prolífico, perigosíssimo, assim, faz bastante gol e cria bastante oportunidades. São jogadores que aparecem muito, são voluntariosos, correm muito. Então, eu diria, eu concordo com o Guto quando ele diz que parece que a diretoria do Coxa está acertando a mão e não é hoje. A diretoria do Coxa está acertando a mão desde o momento que o presidente, que essa nova diretoria assumiu. Para quem não sabe, o presidente era o Rogério Folador, ele faleceu de Covid-19. Hoje é o Juarez Silva que está no lugar dele, né, que era o vice ali e assumiu, mas continua nessa pegada. Então, assim, o Coritiba, o Gustavo Morínigo é um técnico paraguaio, ele assumiu o Coritiba no finalzinho da Série A de 2020, quando o Coxa já quase não tinha mais chance de ficar. Ele fez alguns testes na hora que viu que não tinha mais jeito, né, que eu já não tinha mais o que fazer, e ficou no time. Aí, em 2021, no Paranaense, ele não conseguiu classificar o Coxa para a segunda fase. E nesse momento ele quase caiu. Ele balançou. Foi aquele momento ali que o presidente, o Folador, bancou. Falou assim, cara, eu vou segurar esse cara. E foi talvez a decisão mais acertada do Coritiba nos últimos anos, cara. E assim, anos que eu digo, talvez uns 8, 10 anos, assim, porque era bem isso que o Gustavo falou. Parecia que o time dava vergonha, sabe, as coisas que o Coxa fazia. E daí o Coxa montou uma base boa para disputar a Série B. Ele tinha um time, eu mencionei isso no pré-jogo, né, de Santos e Curitiba pelo Brasileiro, montou uma base que o time titular era bom, mas não tinha muito reserva, então o time meio que jogava sempre o mesmo, sempre o mesmo. E daí no final da Série B foi líder acho que foi o time que mais ficou na liderança da Série B, e aí no final meio que perdeu o gás, porque daí os jogadores já estavam mais cansados, eram sempre os mesmos que jogavam, o Morínigo quase não mexiam, poucas mudanças, e para esse ano parece que o Coxa melhorou o elenco, assim, então eles trouxeram mais jogadores pontuais, assim, em posições-chave, encorparam as opções de reserva, então trouxe o Egídio para a lateral esquerda, o Matheus Alexandre para ser o reserva, já veio na metade do ano passado, ficou para esse ano para ser o reserva do Natanael, né, que está contundido. Aí trouxe o Guilhermo para ser essa opção de terceiro zagueiro, porque só tinha jogadores da base na reserva do Henrique e do Castan. O Muralha assumiu a titularidade de vez, né? Tinha aquela questão do Wilson, que é um goleiro histórico do Curitiba, mas que já passou do seu auge. E eu até comentei com o Guto no final do ano, quando o Coxa estava garantido que ia subir. Falei, cara, não dá para continuar com o Wilson, porque ele já passou, cara. Sabe? Assim, ele é bom, ele ainda é bom goleiro. Mas para disputar uma Série A, talvez a exigência seja maior, precisa mais agilidade. Ele já não tem mais toda a agilidade, ele não sai mais do gol, ele só fica embaixo da trave. Embaixo da trave ele é muito bom, mas precisa sair, precisa participar mais. E eu falei, cara, o Coxa devia bancar pelo menos o Muralha pra gente ver. E o Muralha, apesar de ter tido aí 1 ou 2 falhas no ano, tá se recuperando e tá salvando muito o jogo, o Coxa. E O Coxa vai ter que botar fé no Muralha agora. A torcida inteira estava pedindo um novo goleiro. Todo mundo, acho, por causa dessas falhas do Muralha. O Muralha, ao meu ver, é tipo um Klemer. Vai lá e salva umas bolas que você pensa, nossa, o cara defende muito, mas leva umas que dá vergonha às vezes. é, Mas e a diretoria até agora acho que deu um voto de confiança para o Muralha. Eu também acho que válido o voto de confiança, porque ele defende muito bem, apesar de acontecer uma ou outra escorregada, mas ele já foi uma vez até convocado para a seleção brasileira pelo nível de qualidade que ele imprimiu naquela época. Então ele tem um nível bom, apesar do que vem ocorrendo, como qualquer outro jogador pode ocorrer problemas. e para fechar assim a lista, eu acho que o Andrei, que o Guto mencionou, que veio do Vasco, que é um baita jogador, tá jogando muita bola. O Tony Anderson, emprestado do Bragantino, tá jogando bem. O Aleph Manga, que veio do Goiás, ainda trouxe o Regis, que é bom jogador. Ele ainda não se firmou, mas é um bom jogador. E parece que tá montando assim aquele elenco assim, e daí faz algumas apostas, pega uns caras assim que testa, vê se dá certo, se não dá.
Então tem muito isso. E lembrando que o Neilton tá no coxa, tá? Então, lei do ex aí, o Neilton tá lá. Ele não tem jogado, mas é aquela coisa. Vai que de repente, justo nesse jogo, o técnico fala: vai dar boa eu pôr o Neilton. Vocês sabem o que acontece, né? O Santos adora tomar um gol de lei do ex, até porque tem lei do ex em praticamente todo o time do futebol brasileiro. Sempre tem gente do Santos ali. Às vezes tem o cara que jogou no sub-7 do Santos, tá lá e acaba fazendo gol no Santos. Passando para falar do Santos agora, que é o que nos interessa nesse canal, né? O Santos, cara, a gente tá com. Assim, eu vou primeiro falar dos desfalques que são certos, tá? O Sanches não foi para o jogo por causa do número de estrangeiros, e o Camacho não pode jogar porque ele foi expulso contra o Flamengo do Piauí. Isso é garantido, isso é certo. Provável escalação. Tive bastante dificuldade para encontrar a provável escalação do Santos, mas saiu no UOL, né? Graças ao Lucas Mussetti, apesar da diretoria do Santos ter barrado o UOL de trabalhar dentro da Vila e dentro do CT Rei Pelé, aparentemente o Santos está com uma provável escalação de João Paulo no gol, Madson, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, lateral esquerdo. No meio, Rodrigo Fernandes, talvez Vinícius Zanocelo, e aqui tá bancando o Zanocelo, e o Jordan Júlio como meia, e na frente, Ângelo, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Aí o Léo Batistão entraria na esquerda, mas de repente fazendo a mesma coisa que ele já fez nesse jogo, fechando mais no meio e o Jordan Júlio jogando mais para a esquerda. Porém, no lugar do Léo Batistão pode ser o Lucas Braga ou mesmo o William Maranhão, para formar aqueles dois volantes marcadores, ainda mais que vai jogar fora de casa, né, e o Bustos está com esse medo de firmar a defesa, tomar menos gol, transformar num time mais seguro para crescer a moral, é uma estratégia válida. Mas eu acho besteira, porque eu acho que o William Maranhão tem que ser o reserva do Rodrigo Fernandes e não o companheiro. Mas a gente também tem a possível volta do Ricardo Goulart, né? O Goulart que tinha sido tinha ficado de fora no jogo, né, contra o Coxa aí no fim de semana, pelo Brasileiro. Ele parece que o que o Bustos falou é que ele fez 10 jogos seguidos e eles deram tempo para ele descansar, mas tem grande chance aí do Ricardo Goulart de repente aparecer nesse próximo jogo aí pela Copa do Brasil, até pelo peso que tem o Ricardo Goulart e o jogo em si, que é um jogo eliminatório. Quem fica de fora, além do Sanches e do Camacho, são Robson Reis na zaga, Vinícius Balieiro no meio, Marcos Guilherme e Juan, que ficaram fora dos relacionados. Em compensação, o Auro está entre os relacionados dessa vez. Então, a gente tem ali de lateral, 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos, com o Felipe e Jonathan relacionados. No gol, João Paulo, a volta do John e o Paulo Mazzotti, né? O John que já foi relacionado no jogo passado também. E além deles, para a zaga, a gente tem Luiz Felipe Velasquez como opção. No meio de campo, Sandri, Pirani e William Maranhão. E no ataque, a gente tem o próprio Ricardo Goulart, o Léo Batistão, o Lucas Braga, o Lucas Barbosa e o Angulo. São todas essas opções aí que a gente tem. Para falar do momento do Santos, a gente já deu um spoiler no começo do vídeo, né? A gente estava falando que o Santos talvez esteja numa crescente. Então, é uma sequência aí que o Santos conseguiu alguns bons resultados, né? Então ganhou do Coxa, ganhou da Universidade de Quito, empatou fora com o Fluminense, foi um jogo ruim de ver, ruim que doeu, mas o Santos conseguiu um bom resultado, sabe? Empatar fora com o Fluminense no momento que o Fluminense está, campeão carioca e tal, e principalmente depois do jogo horrível que foi contra o Banfield, sabe? Então a gente está vendo evolução, e vendo evolução é promessa de que alguma coisa boa vai acontecer. Inclusive, a gente está começando a ver concorrência no ataque. A gente está vendo a opção do Léo Batistão, Marcos Leonardo, o próprio Angulo, que já fez gol, sabe? Então, o Ângelo voltou bem. Então, tem o Lucas Barbosa ainda. O Marcos Guilherme não está mais nem achando espaço com o Bustos. O Lucas Braga era o titular, mas eu já estou vendo ele caindo com boas atuações aí de outros jogadores, sabe? Então, que é uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não via, a gente só torcia para ser os melhores e que o Santos conseguisse fazer gols, sabe? E agora não, a gente está vendo até disputa, opções, então tá bem interessante essa briga, tá interessante ver o Santos crescer, especialmente porque a gente tem um ano complicado e o principal objetivo é permanecer na Série A, né? Eu acredito que essa briga
vocês vão me xingar provavelmente pelo que eu vou falar, mas até o momento o que parecia, essa briga era muito mais do Santos do que a do Curitiba. Até essa vitória contra o próprio Curitiba aí, que é um pouco o momento de se firmar, digamos, assim, falar, agora está numa crescente. Eu acreditava que o Santos realmente tinha um time para brigar para não ser rebaixado. Porque nos últimos anos a gente estava esperando sempre um Cuca ou um Sampaoli para salvar o time, que o maior exemplo é o do Cuca, que não tinha time para chegar lá e chegou na final da Libertadores. Surpreendente, graças a Deus. E a gente sempre estava esperando isso, porque jogador a gente não via no time, não via o time compatível para fazer o que esses dois técnicos fizeram pelo Santos. Então era rezar para ter um técnico muito bom, e foi o que a gente rezou para ter o Bustos, né, como um técnico muito bom que fizesse o Santos chegar além do que o time podia dar, realmente. Você achava, esse time não pode dar isso, mas eles fizeram o time render muito mais do que todos os torcedores do Santos acharam, com certeza absoluta. Não? E eu acho que o time agora está encorpando um pouco mais, porque tem uma disputa no ataque, que nem ele falou, Marcos Guilherme não acha mais espaço. Depender de Marcos Guilherme, Lucas Braga, do time que tinha muito limitado, era difícil, porque você realmente tinha que torcer muito para o time render, porque era aqueles jogadores e não tinha outras alternativas. Era bem frustrante para a torcida, com certeza absoluta. Pois é, concordo. O Santos que ganhou 2 seguidas, né? E tá tentando buscar aí a terceira vitória seguida, que é uma coisa que não acontece há mais de 10 meses, no tempo do Fernando Diniz ainda, cara. Foi entre 1º e 8 de junho do ano passado que o Santos ganhou 2 vezes do Cianorte pela Copa do Brasil e do Ceará no Campeonato Brasileiro. Cara, eu nem lembro mais sabe, disso. Faz tanto tempo, assim, parece tanto tempo. O Carille ganhou 2 seguidas, sabe? Contra o Fluminense e o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E só, cara, sabe? Não teve mais nada, cara, que aconteceu. E com o Bustos já são 8 jogos, teve 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento está em 50%. E o problema é que o Santos até agora não venceu fora de casa com o Bustos. Foram 3 empates e 2 derrotas. Então, pro Santos é uma complicação, tá difícil, sabe? Tá? Mas assim, a gente entende, reconstrução, agora que o time parece que está encaixando, que está encorpando, então dá para ser um pouco mais paciente nesse momento. Talvez o momento do Santos agora seja aquele momento que o técnico do Curitiba não caiu ano passado, entendeu? Que é um time de reconstrução, e talvez seja essa a virada de chave, bancar o cara mesmo, talvez apesar de resultados ruins que possam vir, mas eu acho que tem chance do time encaixar e dar melhores frutos do que está rendendo até o momento, digamos, em questão de sequência. Sim. E pela Copa do Brasil, a última vez que esses dois times se encontraram, que teve Santos e Curitiba, foi pela mesma fase, só que foi há 22 anos atrás, foi em 2000. E com isso, eu vou deixar o vídeo do Danilo, que ele gravou para falar a respeito aí desse momento. Baú do Esporte. Saudações alvinegras, pessoal. Aqui no vídeo do Carlão, né? Deixei o Carlão fazer o nosso pré-jogo. Afinal de contas, ele tem mais envergadura moral para falar sobre o Coritiba, acompanha bem mais do que eu. Mas, sendo um confronto de Copa do Brasil, eu posso falar que todas as vezes que o Santos jogou em Curitiba na Copa do Brasil, pelo menos até hoje, eu estive lá presente, que foi uma vez em 2000, então eu queria falar um pouco desse jogo. É um jogo que eu lembro muito bem de ter visto no estádio. Eu estava lá no Couto Pereira nesse dia. O Santos se classificou. Foi na Copa do Brasil de 2000, quando o Santos chegou na semifinal. Então foi uma campanha bem interessante do Santos nesse ano. O Santos que tinha um time que era interessante e nesse mata-mata era treinado pelo Carlos Alberto Silva. Nessa época, enfim, 2000, né? Eu não era assim, tinha 13 anos e tal, ficava sempre na expectativa de ver o Santos no estádio, e o Santos não vinha tão bem com o Carlos Alberto Silva. Deixa eu ver como é que foi a campanha do Santos até lá. Santos do Amapá.
Santos enfrentou o Serra, ganhou de 3-0 fora de casa, e deve ser o Serra do Espírito Santo, e já se classificou, e aí enfrentou já direto o Coritiba. O time não vinha bem, e o jogo, no geral, foi melhor do Coritiba, pelo que eu me lembro. Vou falar só a escalação aqui, os com um pouco mais de idade vão lembrar. Carlos Germano no gol, então já era aquele período lá de 2000, 2001 em que o Marcelo Teixeira meteu a mão no cofre, tirou um monte de dinheiro para pagar assim muitos jogadores caros, né? Ele começou aí depois em 2001 teve Edmundo, teve Marcelinho Carioca, mas vamos focar aqui em 2000. Carlos Germano no gol, então que já tinha se destacado pelo Vasco. Michel, que acho que ainda estaria na campanha de 2002 do título. Claudio Miro pênalti, um volante, digamos, bastante viril, que veio do próprio Coritiba. Rubens Cardoso, acho que esse veio do Guarani, era um lateral, se eu não me engano. O zagueiro Carlos Galvão. Baiano, também um lateral que ficou até 2002, se não me engano. Rincon estava nesse time. Eu acho que ele tinha acabado de sair do Corinthians, campeão mundial, inclusive. Mundial. Do torneio de verão da FIFA lá. E Rincon falecido recentemente. Jogou e jogou bem no Santos, né? Assim, jogador caro, não teve o mesmo desempenho, mas o time também não era tão bom quanto aquele Corinthians. Valdo, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Caio Ribeiro, aquele que comenta, né? Também comentarista. E Valdir Bigode, muito famoso, jogou muito tempo no Vasco. E entraram durante o jogo Anderson, que era um zagueiro, assim, também um zagueiro bastante viril. E David, sim, David, David, atacante, que campeão brasileiro pelo Santos em 2004, vice pelo Corinthians em 2002, estava naquela semifinal do Campeonato Paulista. Então esse era o time do Santos, um time muito interessante, treinado pelo Carlos Alberto Silva, já falecido Carlos Alberto Silva, que já estava meio capengando. Isso era abril de 2000, ele já estava meio capengando. No time do Coxa tinha alguns jogadores interessantes, como o Reginaldo Araújo, que veio jogar no Santos depois, e o Marcel, que também veio jogar no Santos depois, que acho que era da base do Coritiba, inclusive. Será que é o mesmo Marcel? Nossa, mas o Marcel jogou em 2011. Segundo o Ogol, é o mesmo Marcel, que foi atacante do Santos depois. O Santos não jogou tão bem esse jogo, mas eu lembro que nessa época eu tava na pira de ir em estádio e tal, torcida organizada, vou lá no jogo. Interessante que a situação é bem diferente hoje em dia, né? 22 anos depois, eu gostaria de distância da torcida organizada nesse jogo, especificamente falando. Mas eu lembro que o Coritiba teve um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, tava 0-0 o jogo. O Leandro Tavares foi bater e eu larguei os bets. Falei, 42 do segundo tempo, né? Vou voltar lá assistir o jogo com meu pai e tal. Aí cheguei lá perto, ele perdeu o pênalti, mas isolou, assim, chutou muito alto. E aí, meu pai deu, beleza, né? Não vamos perder o jogo. Aos 45 do segundo tempo, o Valdo pega uma falta perto da área. Deve ter, inclusive, na internet, se vocês forem ver. Marca o gol de falta. E o Santos vai com essa vantagem. Depois consegue um empate na Vila Belmiro e se classifica. E aí, no próximo mata-mata, já não era mais o Carlos Alberto Silva. Então eu lembro que ficou marcado assim. Eu lia muito Lance nessa época. O Lance acho que estava chegando em Curitiba. E eu acompanhava muito o Santos pelo Lance, comprava quase todo dia. Então eu acompanhei bastante essa transição da vinda do Giba. Giba, que foi jogador e que acabou pegando esse time, classificou ele muito bem nas oitavas de final, pegou o Juventude, venceu por 3-1 e 3-0 e levou esse time para a final do Paulista, naquela virada absurda contra o Palmeiras, um dos jogos mais legais que eu vi na TV, assim, né? Que o Santos estava perdendo até os 20 minutos do segundo tempo por 2-0, precisava virar, conseguiu a virada. E aí, nas quartas de final, o Santos pegou aí do Flamengo, meteu 4-0 e 4-2 nos dois jogos. 4-2 na ida em casa, não, 4-0 fora e 4-2, deixa eu confirmar só. Não, a ida 4-2 pro Santos, volta 4-0 pro Santos, pleno Maracanã. Então, espetáculo. Dodô marcando um monte de gol, Caio marcando um monte de gol. E o Santos acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro,
que foi campeão em cima do São Paulo, que nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Mais um ano frustrado aí para o São Paulo. Mas enfim, foi este jogo que o Santos jogou, o único jogo do Santos no Couto Pereira contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Então eu estava lá, dessa vez eu não tenho certeza se estarei, mas de qualquer forma foi o único confronto do Santos. O Santos saiu superior e se classificou. Esperamos que o Santos repita essa sorte, consiga novamente vencer o Coxa no Couto Pereira, em Curitiba, que de sorte é um estádio, como eu já disse algumas vezes, é um estádio bem legal de assistir jogo, até pro visitante é legal. Não sei se com essa questão de briga entre torcidas vai ser bom, mas eu espero que seja tranquilo, que não tenha nenhuma briga, que ninguém não tenha feridos, que só tenha futebol e que o futebol do Santos seja bom e que o Santos consiga outra vitória para continuar aí 100% na Copa do Brasil contra o Coritiba no Couto Pereira. Abraço, pessoal! Pra cima deles! E no histórico recente, o Coxa vem de 5 jogos sem vencer o Santos. Foram 4 derrotas, sendo 3 seguidas nos últimos resultados e um empate. Então, em 2017, o Santos ganhou em casa de 1-0 pelo Brasileiro, empatou fora 0-0. Em 2020, o Santos ganhou em Curitiba e ganhou na Vila, e agora em 2022, o último jogo, o Santos 2, Curitiba 1. A última vitória que o Coxa teve foi na Série A, foi em 2016, com gols de Kleber Gladiador e Iago Dias, e o gol do Santos quem marcou foi o Ricardo Oliveira. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque foi uma coisa diferente, a gente tentou trazer. Normalmente a gente grava, a gente pede participação especial gravada para quem vai falar do time adversário, mas eu quis fazer ao vivo, né? Porque eu tô em casa, né? Tô com meu irmão, então fica mais fácil, né? E perdão. Espero que vocês tenham gostado. Galera, que bom para quem assistiu. Curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais cientistas para torcer com a gente. O jogo é amanhã às 7h30 da noite. Vai ter Coritiba e Santos pela Copa do Brasil. Gustavo, e aí? Considerações finais? Boa noite, galera. Valeu, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Desculpe qualquer coisa, estou debutando aqui. Valeu, boa noite. Dale. Você tem um palpite para esse jogo, Guto? Quando você acha que vai dar? Eu acho que vai dar. Cara, a galera vai. Eu falei, vai me matar aqui, né? Porque eu tô na torcida do canal contra o Santos, né? Eu acho que vai dar 2-1 Curitiba, porque o que eu acho, o time do Curitiba tá bem montado, tá mais estruturado, tá com tempo de trabalho um pouco maior, mas se bem que jogadores novos estão chegando, e as peças que estão chegando para o Curitiba, mesmo as que estão chegando agora, parece que está se encaixando muito bem. Alguns ajustes que o técnico precisa fazer defensivamente, que foi visto no jogo passado, que eu acho que vai dar a vitória para o Curitiba. Principalmente, que nem eu falei, o Clayton, ele já entrou bem no Campeonato Paranaense, no lugar, quando o Léo Gamalho não pôde jogar, fez gols, quer dizer, foi substituído, né? O Léo Gamalho saiu, o Clayton entrou e já fez gols. Já mostrou que tem potencial para ser um bom artilheiro ali. E o Tony Anderson entrando na área ali também, que era outro que jogou para o Atlético Paranaense, o Bragantino ele não estava indo bem, mas agora no Coxa se reencontrou e está jogando bem, está rendendo bons frutos, eu acho que vai dar certo. E você? Cara, eu detesto dar palpite. Gaguejou. Exatamente. Eu detesto dar palpite porque eu costumo errar. Então eu não gosto de dar palpite, eu gosto de analisar. O Curitiba tem mais tempo de trabalho, tem um time que está 1 ou 2 degraus à frente de preparação, como eu disse no vídeo do pré-jogo do Brasileiro. O Santos está nesse caminho, mas o Coritiba já está um pouquinho à frente, independente de qualidade de elenco, qualidade de jogadores, qualidade técnica, dinheiro, etc. Estou falando só de preparação. Preparação do Coritiba é há mais tempo, parece que o Coritiba tem um time mais preparado, mais pronto. Porém, a gente viu que o Santos conseguiu jogar de igual para igual contra o Coxa, que era uma coisa que eu estava meio desconfiado antes do jogo. Então, tem potencial, sabe? É um jogo que o Santos pode tirar um bom resultado. E eu, se fosse cravar, se o Santos entrar só para se defender, tem grande chance de tomar mais gols aí, porque o time do Coxa dificilmente não marca gol. Então eu acredito que o Santos tem que entrar com uma formação mais equilibrada, buscar jogo também, porque a gente viu que o Coritiba tem alguns espaços,
O Ângelo conseguiu jogar bem, então é uma coisa que o Santos pode explorar bastante, tanto o Batistão ali caindo, fazendo uma dupla boa com o Marcos Leonardo, quanto o Ângelo também indo para cima, principalmente dos zagueiros ali, do lateral do Coxa, que já são mais velhos, Castanha, Henrique, Egídio, aí tem talvez o quádruplo de idade do Ângelo, o quíntuplo, somados. Então, eu acredito que se o Santos não se acovardar, não se apequenar e tentar criar, mas assim, inteligente, né? Saber marcar bem, saber atacar bem nos momentos que tem essa oportunidade, tem potencial aí de sair com resultado. Não sei te dizer o placar cravado, mas de repente um empate, ou quem sabe até mesmo aquele 1-0, choradinho e tal. Então, vamos ver se como que essas equipes vão entrar. Vamos ver se vai ter mudanças estratégicas. O Morínigo falou que a estratégia já está pronta, mas que ele não ia abrir isso para o treinador adversário. E o Bustos falou a mesma coisa. Tanto que a gente não sabe se o Goulart vai jogar, a gente não sabe se vai com 2 volantes. Se volantes que eu digo primeiros volantes, né? Se seria o Fernandes e o Maranhão, ou se vai ser o Fernandes e o Zanocelo. A gente não sabe se na esquerda ali vai jogar o Batistão, como jogou nesse jogo, se de repente vai voltar o Lucas Braga, sabe? Então tem muitas variações aí que podem acontecer que a gente ainda não sabe do Santos, tanto que foi difícil encontrar a possível escalação do Peixe. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Como eu disse antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tragam mais santistas para nossa base e, como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço. Abraço.